Você já se sentiu preso em um labirinto sem saída, com todas as portas fechadas à sua frente? Já experimentou a angústia de ver seus sonhos bloqueados, seus planos frustrados, sem saber para onde ir? E se eu te dissesse que Deus está, neste exato momento, preparando a chave para abrir todas as portas que se fecharam em sua vida? E se eu te dissesse que, por trás de cada porta fechada, existe um caminho de bênçãos, vitórias e realizações que você jamais imaginou? Sim, meu irmão, minha irmã, não importa quão difícil seja a sua situação, não importa quantas portas tenham se fechado, Deus está ao seu lado, trabalhando em seu favor. Ele é o Deus do impossível, aquele que abre caminho onde não há caminho, que transforma o deserto em jardim, que faz brotar água na rocha. Mas por que Deus permite que as portas se fechem em nossas vidas? Será que Ele se esqueceu de nós? Ou será que existe um propósito divino por trás de cada obstáculo, de cada porta fechada? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas sagradas Escrituras e descobrir os mistérios por trás das portas fechadas. Vamos aprender como manter a fé em meio às dificuldades, como perseverar em oração e como confiar que Deus está abrindo portas novas e melhores para nós. Você vai entender que as portas fechadas de hoje podem ser o prelúdio para as grandes conquistas de amanhã. Prepare o seu coração, abra a sua mente e deixe o Espírito Santo te guiar nesta jornada de fé e esperança. Existe um segredo para abrir as portas fechadas, um poder que poucos conhecem, capaz de transformar a sua vida para sempre. Antes de iniciarmos nosso estudo, quero te convidar a deixar aqui nos comentários a frase: Deus abre portas. Que esta frase seja uma declaração de fé e confiança no poder de Deus para transformar a sua situação. Curta este vídeo e compartilhe com seus irmãos e irmãs em Cristo. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar essa mensagem de esperança e fé para aqueles que também estão enfrentando portas fechadas em suas vidas. Lembre-se, muitos usam este canal como apoio espiritual, como um porto seguro em meio às tempestades da vida. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de levar luz e esperança a quem precisa. E atenção, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear a bênção que você tanto espera. Fique atento a cada palavra, a cada revelação. Que a paz de Cristo esteja com você. Vamos iniciar nosso estudo. Amados, vamos iniciar nossa jornada de hoje com a história de Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu sem saber para onde ia, confiando na promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que seus descendentes seriam como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas Abraão e Sara eram idosos, e Sara era estéril. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. Mas Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. E contra todas as expectativas, Sara engravidou e deu à luz Isaque, o filho da promessa. Deus cumpriu sua promessa a Abraão, abrindo a porta da fé para que ele se tornasse pai de uma multidão de nações. Através de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Meus irmãos, a história de Abraão nos ensina que Deus abre portas que parecem impossíveis, que Ele cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece contrário. A fé de Abraão abriu a porta para a bênção de Deus em sua vida e na vida de seus descendentes. Quantas vezes nos deparamos com portas fechadas em nossas vidas, com situações que parecem impossíveis de serem resolvidas? A história de Abraão nos encoraja a crer em Deus, a confiar em suas promessas e a dar glória a Ele.
mesmo quando não vemos a solução. A fé é a chave que abre as portas do impossível. Creia em Deus, confie em suas promessas, e Ele abrirá portas que você jamais imaginou. A história de José é um exemplo notável de como Deus pode usar as portas fechadas para nos conduzir a um destino glorioso. José, ainda jovem, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado para o Egito e separado de sua família. Imaginem a dor de José, a injustiça que sofreu, a saudade de casa. Mas mesmo em meio às dificuldades, José se manteve fiel a Deus, confiando em seus planos. José prosperou na casa de Potifar, seu senhor, mas foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Mais uma porta se fechou em sua vida. A injustiça parecia persegui-lo. Mas, mesmo na prisão, José não se deixou abater. Ele continuou confiando em Deus, servindo aos outros com humildade e sabedoria. E Deus o honrou, dando-lhe a capacidade de interpretar sonhos. Através da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos do próprio faraó, que o colocou como governador de todo o Egito. A porta da prisão se abriu para o palácio. Meus irmãos, a história de José nos mostra que Deus pode usar as portas fechadas, as prisões, as injustiças, para nos conduzir a um destino maior, a uma posição de honra e bênção. José não se deixou abater pelas portas fechadas. Ele se manteve fiel a Deus, mesmo na prisão, e Deus o exaltou, abrindo portas que ele jamais poderia imaginar. Não desanime diante das portas fechadas que você encontra em sua vida. Confie em Deus. Ele está no controle de tudo e pode usar as dificuldades para te levar a um lugar de vitória e bênção. Continuemos nossa jornada com a história de Moisés, um dos maiores líderes da Bíblia. Moisés, que libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, que abriu o Mar Vermelho, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Após 40 anos, guiando o povo pelo deserto, Moisés estava prestes a realizar seu grande sonho, entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Mas, para a surpresa de todos, Deus disse não a Moisés. Imaginem a frustração de Moisés. Após tantas lutas, tantas provações, ele não poderia entrar na terra que tanto desejou. Deus o permitiu apenas contemplar a terra prometida do alto, do Monte Nebo, mostrando-lhe toda a sua beleza e grandiosidade. Mas por que Deus fez isso? Seria um castigo? Uma injustiça? De forma alguma. Deus tinha um propósito maior para Moisés. Ele o levou para o topo da montanha, não apenas para ver a terra prometida, mas para ter uma visão mais ampla, mais profunda do seu plano. Moisés, no Monte Nebo, teve uma experiência única com Deus. Ele viu a terra prometida com os olhos da fé, compreendeu a grandiosidade do plano divino e se aproximou do Senhor de uma maneira que jamais havia experimentado antes. Ali, Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus em um lugar secreto conhecido somente por ele. Que privilégio! Meus irmãos, quantas vezes nos apegamos a um sonho, a um desejo e nos frustramos quando Deus diz não? Quantas vezes questionamos seus planos sem entender seus propósitos? A história de Moisés nos ensina que os nãos de Deus podem nos levar a lugares mais altos, a experiências mais profundas, a uma visão mais ampla da sua vontade. Confie em Deus, mesmo quando não entender os seus caminhos. Ele sabe o que é melhor para você. Seus nãos podem ser a porta de entrada para bênçãos ainda maiores do que você imagina. A história de Davi nos ensina sobre a importância da espera, da paciência, da confiança em Deus, enquanto aguardamos as portas se abrirem em nossas vidas. Davi foi ungido rei de Israel por Samuel quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Imaginem a emoção de Davi, a promessa de um futuro glorioso como rei de Israel.
mas a porta do trono ainda estava fechada. Davi teve que esperar anos, enfrentando perseguições, fugindo do rei Saul, vivendo como um fugitivo. Ele poderia ter se revoltado, tentado tomar o trono pela força, mas Davi confiou em Deus, aguardou o tempo certo e se preparou para reinar. Ele aprendeu a ser um guerreiro, um líder, um homem segundo o coração de Deus. E no tempo determinado por Deus, a porta do trono se abriu para Davi. Ele se tornou rei de Israel, unificou o reino, conquistou Jerusalém e estabeleceu um reinado de paz e prosperidade. Meus irmãos, quantas vezes nos sentimos impacientes diante das portas fechadas, ansiosos para que nossos sonhos se realizem, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. A história de Davi nos ensina a esperar, com paciência, a confiar no tempo de Deus, a nos prepararmos para o que Ele tem reservado para nós. Davi não forçou a porta do trono. Ele esperou, confiou, se preparou e Deus o honrou, abrindo a porta no momento certo e o estabelecendo como um dos maiores reis de Israel. Não se desespere diante da espera. Confie em Deus. Ele está te preparando, te capacitando, te conduzindo para o lugar que Ele preparou para você. Aguarde com paciência e fé, e a porta se abrirá no tempo certo. Amados, a história de Paulo é um testemunho poderoso de como Deus pode abrir portas inesperadas, transformando vidas e expandindo o alcance do seu reino. Saulo, como era conhecido, antes da sua conversão, era um fariseu zeloso, perseguidor dos cristãos, que acreditava estar defendendo a fé judaica ao perseguir aqueles que seguiam a Jesus. Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele ia de casa em casa, prendendo homens e mulheres e os colocando na prisão. Ele estava a caminho de Damasco, com autorização dos principais sacerdotes, para prender os cristãos que encontrasse lá. Mas, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Ouviu então uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, tremendo e atônito, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo ficou cego e teve que ser levado pela mão até Damasco. Ali, um discípulo chamado Ananias foi enviado por Deus para lhe restaurar a visão e batizá-lo. Saulo, que antes perseguia os cristãos, se converteu a Cristo e passou a pregar o evangelho com fervor e ousadia. Ele se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores do cristianismo, responsável por levar a mensagem de salvação aos gentios, os não-judeus. Paulo viajou por todo o Império Romano, fundando igrejas, escrevendo cartas e enfrentando perseguições por amor a Cristo. Meus irmãos, a história de Paulo nos mostra como Deus pode abrir portas inesperadas, transformando vidas e expandindo o alcance do seu reino. Paulo, que antes perseguia os cristãos, se tornou um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, levando o evangelho aos confins da terra. A porta que se abriu para Paulo foi a porta da graça, do perdão, da salvação. E através dessa porta, ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus, impactando o mundo com a mensagem do evangelho. Deus pode abrir portas que você jamais imaginou, te conduzindo a um caminho de propósito e realização. Confie em Deus, abra seu coração para a sua vontade, e Ele te usará para realizar grandes coisas. Amados, a história de Pedro nos ensina sobre a infinita misericórdia de Deus e o poder do arrependimento para abrir a porta do perdão e da restauração. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, o negou 3 vezes na noite em que foi preso. Imaginem a angústia de Pedro, a culpa que o consumia após ter traído o seu mestre. Ele, que havia caminhado com Jesus, testemunhado seus milagres, declarado sua fé, o negou por medo das consequências. Mas Jesus, em seu infinito amor,
não o abandonou. Após a ressurreição, Jesus encontrou Pedro à beira-mar e lhe deu a oportunidade de se reconciliar. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se o amava, e Pedro, com o coração quebrantado, respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus, então, lhe confiou a missão de apacentar as suas ovelhas, de cuidar do seu rebanho, de ser um líder na igreja primitiva. Pedro, restaurado e perdoado, se tornou uma coluna da igreja, um pregador ousado e cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Pedro pregou com poder e convicção, e cerca de 3.000 pessoas se converteram. Ele se tornou um pescador de homens, cumprindo a missão que Jesus lhe havia confiado. Meus irmãos, a história de Pedro nos mostra que Deus pode abrir a porta do perdão e da restauração para aqueles que se arrependem e buscam a sua misericórdia. Pedro, apesar de ter negado a Jesus, foi perdoado e restaurado, tornando-se um líder na igreja primitiva. Se você se sente distante de Deus, se a culpa e o remorso te impedem de se aproximar dele, lembre-se da história de Pedro. Confesse seus pecados, se arrependa, e Deus abrirá a porta do perdão e da restauração para você. Não importa o quão longe você tenha se desviado, Deus está pronto para te perdoar e te restaurar. Volte para Ele, e Ele te receberá de braços abertos. A jornada do povo de Israel no deserto é um retrato da nossa própria caminhada de fé. Libertos da escravidão no Egito, eles se viram diante da promessa de uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Mas a porta para essa terra não se abriu imediatamente. Deus os conduziu por um caminho no deserto, um caminho de provações, de aprendizado, de dependência. Por 40 anos, eles caminharam, enfrentando dificuldades, murmurando, duvidando, mas também experimentando a fidelidade de Deus. Deus os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele os alimentou com maná, um pão que caía do céu, e lhes deu água da rocha. Ele os ensinou a confiar, a obedecer, a depender dele em todas as situações. Mas, quando chegaram às portas da terra prometida, o medo e a incredulidade se apoderaram do povo. 10 dos 12 espias enviados para reconhecer a terra voltaram com um relatório negativo, desanimando o povo e gerando revolta contra Moisés e contra Deus. Por causa da sua incredulidade, Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. Eles tiveram que vagar pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração, liderada por Josué, estivesse pronta para conquistar a terra. E finalmente, após anos de espera e aprendizado, a porta da terra prometida se abriu para o povo de Israel. Josué, sucessor de Moisés, conduziu o povo na conquista da terra, derrubando muralhas, vencendo gigantes e tomando posse da herança que Deus lhes havia prometido. Meus irmãos, a história do povo de Israel no deserto nos ensina que Deus cumpre suas promessas no tempo certo, que Ele usa o tempo de espera para nos preparar, nos ensinar, nos moldar. A porta da terra prometida se abriu para aqueles que creram, obedeceram e perseveraram. Se você está esperando por uma porta se abrir em sua vida, não desanime. Confie em Deus, aprenda com as provações, persevere em fé e a porta se abrirá no tempo certo. Deus está te conduzindo por um caminho de bênção. Ele está te preparando para a vitória, para a conquista, para a realização dos seus propósitos em sua vida. Continue caminhando com fé e a porta se abrirá. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que jornada inspiradora percorremos juntos. Hoje, vimos como Deus age em nossas vidas, abrindo portas que pareciam impossíveis, conduzindo-nos por caminhos inesperados e nos levando a alcançar bênçãos que jamais imaginaríamos. Aprendemos com Abraão a ter fé e confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Vimos como José,
mesmo diante da injustiça e das portas fechadas, se manteve fiel a Deus e foi exaltado à posição de governador do Egito. Contemplamos a história de Moisés, que, apesar de não ter entrado na Terra Prometida, teve uma experiência única com Deus no Monte Nebo. Vimos como Davi, após anos de espera e preparação, assumiu o trono de Israel e se tornou um dos maiores reis da história. Nos inspiramos na coragem de Ester, que arriscou sua vida para salvar seu povo, e na perseverança de Ana, que após anos de oração viu a porta da maternidade se abrir. Aprendemos com Paulo que Deus pode transformar vidas e abrir portas inesperadas para seus propósitos, e com Pedro que o arrependimento e o perdão abrem a porta para a restauração e o recomeço. E, finalmente, vimos como o próprio Jesus, em sua obediência ao Pai, abriu a porta da salvação para toda a humanidade. Que jornada extraordinária! Que Deus maravilhoso temos! Agora, meus irmãos, é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. É hora de confiar em Deus, de perseverar em oração, de ter fé e coragem para enfrentar as portas fechadas. Lembre-se, Deus está ao seu lado, trabalhando em seu favor, preparando a chave para abrir todas as portas que se fecharam em sua vida. Creia nas promessas de Deus, confie em seus planos e você verá portas se abrindo, caminhos se formando e bênçãos se derramando sobre sua vida. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Levante a cabeça, fortaleça a sua fé e avance com confiança para o futuro glorioso que Deus tem preparado para você. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final da nossa jornada de hoje com o coração cheio de gratidão e esperança. Vimos como Deus age em nossas vidas, abrindo portas, conduzindo-nos por seus caminhos e nos abençoando além da nossa capacidade de imaginar. Parabéns por terem perseverado até o fim. Vocês demonstraram um compromisso com a sua fé, uma busca sincera pela palavra de Deus, e isso me enche de alegria. Para que eu saiba quem são os guerreiros e guerreiras que trilharam essa jornada, até o fim, deixem nos comentários a frase: "Eu creio nas promessas de Deus". Que essa frase seja um testemunho da sua fé inabalável. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, com todos aqueles que precisam de uma palavra de esperança e fé. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, um lugar de encorajamento, onde podemos compartilhar a palavra de Deus e nos fortalecer mutuamente. Imagine este canal como um jardim florido, onde cada vídeo é uma semente de fé plantada em nossos corações. Ao se inscrever, você estará não só cultivando o seu jardim, mas também ajudando a espalhar as sementes para que outros jardins floresçam. Juntos, vamos fazer este jardim crescer e prosperar para a glória de Deus. E agora, meus queridos, convido vocês a fecharem os olhos por alguns instantes. Deixem que a paz da música penetre em seus corações. Respirem fundo e agradeçam ao Senhor por este dia, por esta mensagem, por cada porta que se abriu em suas vidas, por cada bênção recebida e por cada promessa que ainda se cumprirá. Sintam a presença de Deus em seus corações, renovem suas forças e sigam em frente com fé e confiança. Não interrompam este momento. Deixem que a música os leve a um encontro íntimo com o Pai. Que a paz do Senhor esteja com vocês, hoje e sempre.